Mesmo que você não seja uma pessoa que acompanha os noticiários, deve saber que um submarino que transportava pessoas para um passeio turístico para ver os destroços do Titanic desapareceu no mar. Porque só se fala nesse assunto, seja na TV, internet, redes sociais e roda de amigos. Mas a história por trás desse desaparecimento é tão estranha e bizarra que há quem diga que tenha algo de sobrenatural nesse desaparecimento. Então, se você quiser saber que submarino é esse, quem eram as pessoas a bordo e a suposta maldição que acompanha o navio Titanic, assista o vídeo até o final e, se gostar, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. Uma empresa chamada OceanGate, que constrói pequenos submarinos para pesquisas no fundo do mar, resolveu criar um passeio turístico de luxo para transportar visitantes até a região onde estão os destroços do Titanic. E para isso, utilizaram um submarino e deram-lhe o nome de Titã. Eles venderam ingressos para essa viagem de luxo que deveria durar aproximadamente 8 horas. Cada ingresso custou cerca de $250 mil, algo em torno de R$1.200.000. É muito dinheiro, não é mesmo? Esse passeio não é para qualquer um. Então, 4 milionários e um piloto estavam nessa expedição, que deveria atingir uma profundidade de 3.800 metros para chegar até os destroços do Titanic. Esses tripulantes são Stockton Hurt, diretor executivo da OceanGate e piloto do submarino Titã. Stockton Hurt fundou a OceanGate em 2009. Shahzada Dawood e Suleiman Dawood. Sahara e Suleiman eram pai e filho. Eles são de uma família britânica paquistanesa. O patriarca era um rico empresário paquistanês. Hamish Handy. Hamish era um bilionário, dono de algumas empresas de investimento e explorador britânico. Em suas redes sociais, o homem fez uma última publicação detalhando sobre a viagem com o submarino. Paul Henry. Paul era ex-comandante da Marinha Francesa e o especialista número 1 sobre o naufrágio do Titanic, que aconteceu em 1912. A parte mais estranha desse submarino é que ele foi construído de forma amadora, pois, segundo informações, as peças foram compradas em lojas de materiais de construção populares nos Estados Unidos, como essas que vemos aqui no Brasil. Esse submarino era feito de fibra de carbono e titânio, medindo aproximadamente 7 metros de comprimento por 2,5 de largura. Ele pesava 10 toneladas, pode chegar a 4.000 metros de profundidade, alcança uma velocidade de 5 km por hora. Esse submarino tinha apenas uma janela, então essas pessoas só conseguiriam ver o Titanic através de uma tela de TV de dentro do submarino. Há também uma estrutura de metal para ser usada como banheiro. E o controle de comando do submarino é semelhante a um joystick, como esses de videogame. O submarino não tinha autorização dos órgãos competentes para fazer esse tipo de expedição. Então, todas as licenças necessárias para fiscalizar as condições do submarino para garantir a segurança da tripulação e dos passageiros não existia. E para piorar ainda mais a situação, a empresa fez um termo de responsabilidade, onde os passageiros tomaram ciência dos riscos da expedição. E mesmo com todas essas irregularidades e os riscos, os passageiros concordaram e assinaram esse termo e seguiram para essa perigosa expedição. O que aconteceu com o submarino? O submarino saiu do Canadá na sexta-feira, dia 16. No domingo, dia 18, começou o processo de descida.
A viagem até o fundo do mar, onde são os destroços do Titanic, deveria durar 2 horas. Mas com 1 hora e 45 minutos, o submarino parou de se comunicar com a base na superfície. Os tripulantes do submarino Titan, da empresa OceanGate, enfrentaram uma série de fatores que dificultaram qualquer resgate ou recuperação do submersível. Uma delas, a mais preocupante, foi a falta de oxigênio, já que a tripulação de 5 pessoas tinha no máximo 96 horas de ar de emergência. Esse estoque de oxigênio, segundo a estimativa da Guarda Costeira dos Estados Unidos, seria suficiente para os 5 passageiros até quinta-feira, dia 22. Ruídos subaquáticos foram identificados na terça-feira e na quarta, dia 21. E no fim do dia 22, destroços do submersível foram encontrados pela empresa OceanGate e pela Guarda Costeira americana e confirmaram a morte de todos os passageiros. Acredita-se que o submersível tenha implodido por conta da pressão do mar em grandes profundidades. A maldição do Titanic. O naufrágio do Titanic foi uma tragédia real, ocorrida em 15 de abril de 1912. Mas e quanto à maldição? Seria apenas especulação ou coisas estranhas cercam a história do gigante luxuoso e a região onde ele naufragou? Após o naufrágio do Titanic, surgiram várias histórias sobrenaturais e coincidências estranhas relacionadas a pessoas e objetos. Então, vamos conhecer algumas dessas histórias. De acordo com a lenda, a maldição começou quando um construtor do navio supostamente fez uma declaração arrogante de que nem Deus poderia afundar o Titanic. Acredita-se que essa declaração provocou a ira divina, que resultou na maldição do navio. O construtor do navio. Dizem que Thomas Andrews, engenheiro responsável pela construção do Titanic, teria sido amaldiçoado, pois ele teria previsto o naufrágio do navio e afirmou que ele próprio não sobreviveria. Os relatos afirmam que ele foi visto em estado de agonia antes do naufrágio, por causa da maldição que recaía sobre ele. O colar de safira. Diz que uma passageira chamada Kate Florence Phillips recebeu o colar de safira de seu amante. Ela sobreviveu ao naufrágio, mas o amante não. Posteriormente, várias pessoas que possuíram o colar alegaram ter experimentado azar e infortúnio e atribuído isso à suposta maldição do Titanic associada ao colar. O livro maldito. Um livro chamado The Wreck of the Titan, ou O Naufrágio do Titã, foi publicado em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic. Pessoas acreditam que teria previsto o naufrágio, pois o livro apresentou uma história semelhante ao do naufrágio real, incluindo o tamanho do navio, número de passageiros, falta de botes salva-vidas suficientes e até mesmo a data do acidente. E agora o ocorrido com o submarino Titã, que além do nome semelhante ao do gigante luxuoso e o local do acidente, há também o fato de que uma triste coincidência se soma às notícias envolvendo o desaparecimento desse submarino. Wendy Rush, esposa do diretor executivo da OceanGate e piloto do submarino, Stroke Rush, é descendente de Isidore e Ida Strauss, que morreram no naufrágio do Titanic em 1912. Wendy é tataraneta do casal Strauss. Na ocasião do naufrágio, o empresário recusou-se a embarcar em um bote salva-vidas. Ele preferia que todas as mulheres e crianças fossem evacuadas do navio primeiro. Ida, por sua vez, escolheu permanecer ao lado de seu marido. Ambos foram avistados no convés enquanto o navio afundava. Isidore era um rico empresário, sócio da loja de departamentos Macy's, bastante famosa nos Estados Unidos até hoje em dia.
A trágica morte do casal foi retratada no filme Titanic, lançado em 1997. E esse é mais um incidente envolvendo o navio que vitimou 1.500 pessoas em 1912. E por isso, muitos internautas acreditam se tratar de mais uma maldição do Titanic. E apesar do acidente com o submarino Titã, a empresa OceanGate ainda vende passeios de submarino para aqueles que desejam ver os destroços do Titanic de perto. Você teria coragem de ir a este passeio? Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.